Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para cada um de vocês. Estamos hoje mais uma vez com o nosso A Bíblia Responde. Acabamos um culto abençoado aqui na nossa casa espiritual e vamos agora mais uma vez tratar de assuntos relacionados a temas polêmicos que visam trazer esclarecimentos para a tua vida, de dúvidas que você venha a ter. Mais uma vez a minha gratidão a todos vocês, minha gratidão a cada um que tem sido fiel diariamente a esse programa. Eu sei que nem todo dia vocês conseguem assistir online, porque tem os seus compromissos, né? Mas sempre depois conferem, assistem em casa, no dia seguinte, no final da noite. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês. São bênçãos na minha vida e no meu ministério. São vocês que me motivam, abaixo de Deus, de continuar com esse projeto. Né? Porque, como eu digo, né, se usa Facebook para tanta coisa, para tanta besteira, para se postar tanta futilidade, tanto lixo, né? E quando a gente pode aproveitar a rede social para a gente poder estar falando da palavra, ensinando, trazendo esclarecimentos. Eu não quero nunca ser o dono da verdade, não sou, conheço muito pouco ainda, mas dentro do pouco que sei, quero poder ser um canal de bênção para vocês. Então, compartilha aí, gente, compartilha aí para os amigos, compartilha aí para os vizinhos, na sua página, não é que eu não tenho muitos amigos que você possui, eu não possuo, então você pode estar compartilhando e possibilitando outras pessoas de estarem também participando. Lembrando que você pode deixar a sua pergunta, né, ou tema para a gente abordar todos os dias, e perguntas de dúvidas, para que eu, todas as sextas-feiras, a Bíblia Responde será para responder perguntas, dúvidas que vocês me enviam. Então vou procurar sempre toda sexta-feira responder essas dúvidas que são apresentadas pelos meus queridos amigos que estão todo dia ligados no A Bíblia Responde, ok? Muito bem. Hoje o tema do nosso A Bíblia Responde é batismo por imersão ou batismo por aspersão, né? O que tem base bíblica? É uma coisa que muita gente se pergunta, muita gente tem dúvida. Então quero eu poder ser instrumento do Senhor para poder estar elucidando a sua dúvida, estar trazendo aqui a luz da palavra de Deus. Gente, olha só, não há um tipo de batismo determinado na Bíblia. Nem Jesus, nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém colocou na Bíblia que a forma de batismo tem que ser por aspersão ou a forma de batismo tem que ser por imersão. Então não existe essa compreensão bíblica. Batismo por imersão é a forma de batismo onde há o completo submergir do corpo da pessoa nas águas. E esse batismo por imersão, ele é adotado pelas igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais, é adotado pela igreja batista e algumas outras igrejas. Enquanto o batismo por aspersão são respingos de água, quantidades pequenas de água que são aspergidas para lavar, para aspergir, para limpar, segundo a crença de quem crê no batismo por aspersão, a pessoa a qual está sendo o objeto do batismo, né? Então a igreja, principalmente a igreja presbiteriana e a igreja metodista, são as igrejas que adotam esse tipo de batismo por aspersão. Bispo Eduardo, qual é o que está certo, qual é o que está errado? Tem errado, não tem errado? Bem, vamos falar aqui à luz da Bíblia e à luz de algumas informações, tá? Um homem chamado Nicaner, que ele era um médico, ele era um poeta, mais ou menos no ano de 200 antes de Cristo, depois de Cristo, Nicaner, ele escreveu uma receita, uma coisa até surreal, né? Mas uma receita para se fazer
o picles, né? O picles que se usa muito em hambúrguer, né? Se usa muito para quem come McDonald's, come essas coisas fast food. E ele ensinando que teria que fazer esse picles, teria que se mergulhar na água. E ele usou duas palavrinhas, e foram as palavras bapto e baptismo, ok? E quando ele usou essas duas palavras, a interpretação disso é que o vegetal ele tinha que ser mergulhado totalmente dentro da comporta, da vasilha, da panela, não sei como era a época, para poder ferver o vegetal e para que o vegetal ficasse do jeito próprio para consumo. Ele usou esses dois termos, bapto e baptisme, ok? Que são termos que simbolizam, que significam mergulhar completamente. Estas palavras, junto com as palavras, eu anotei aqui, porque às vezes é ruim decorar tudo, né? Junto com as palavras baptismos, batmatos e bato ou bapto, são todas significações no hebraico da palavra tevlá. Tevlá significa baptismos, baptimatos, bato. E são termos que todos eles, no significado da palavra original hebraica, vêm a dar uma significação de mergulho, de submersão completa, ok? Então, baseado nesse entendimento, a Bíblia não diz das duas formas de batismo de forma clara. Nós sabemos que Jesus foi batizado por imersão, ele foi mergulhado na água. Mas existem outros textos, por exemplo, que até as pessoas da aspersão questionam, né? Que, por exemplo, na conversão de 3.000 almas, a Bíblia diz que eles foram batizados, ok? Só que como é que eles em Jerusalém, até porque era um lugar, uma terra árida, seca, como é até hoje, um semidesértico, aonde que eles arrumariam água para submergir 3.000 pessoas? É uma posição que eles colocam. Por exemplo, Paulo, quando tem aquele encontro com Jesus, com Ananias, ele imediatamente, ao se converter, ele é convidado para se batizar, ele se batiza. Será que houve tempo para que Paulo pudesse ser levado para uma piscina, pudesse ser levado para um mikvé? Mikvé era uma palavra hebraica que significa tanque, e as pessoas eram batizadas ou em rios ou nesses tanques. Havia uma cerimônia judaica característica, até mesmo antes de João Batista, de purificação e lavagem dos judeus no mikvé. Por isso que Davi, quando fala da lavagem das mãos, dos pães da proposição, mostra a importância de se lavar as mãos, porque era uma das 3 formas de se purificar para os judeus. Lá em Atos 10, quando Pedro prega para a família de Cornélio, a Bíblia diz que a sua casa se batiza. As pessoas que são adeptas da teoria da aspersão dizem: mas será que deu tempo de levá-los para um rio para se batizar? Ou eles foram batizados na sua própria casa? Naquela época não havia piscina. E só quem tinha um mikvé eram pessoas de boa posição, eram pessoas de dinheiro, que podiam ter um tanque dentro da sua casa. Eu não sei se era a situação de Cornélio, E então, as pessoas que usam essa teoria, eles alegam que como a Bíblia não determina a forma de batismo, pode-se batizar tanto por imersão quanto por aspersão. A palavra aspersão no grego significa baptizen. Baptizen, que é o ato de lavar, é o ato de aspergir, trazendo a purificação à pessoa que foi alvo do batismo. Bom, o Bispo Eduardo, Bispo Eduardo Cândido, entendo que a melhor forma de batismo é a de batismo por imersão. Por quê? Porque Romanos 6, 2 e 3 vai falar que nós devemos sepultar o velho homem, ok? Para que ele venha morrer nas águas do batismo e venha ressurgir um novo homem. Baseado nessa teoria, nesse entendimento que eu tenho, a maneira correta de se sepultar o velho homem e de se trazer o novo homem é mergulhando por completo
completo o corpo da pessoa nas águas batismais. E aí não precisa ser rio. Muita gente que espiritualiza, tem que ser rio, porque Jesus foi batizado no Rio Jordão, então tem que ser rio. Não precisa espiritualizar tanto. A pessoa pode ser batizada no rio, pode ser batizada na piscina, pode ser batizada no batistério, pode ser batizada naquela piscininha de 1000 litros, não tem problema nenhum. Eu uso o batismo por imersão, por entender que o sepultamento do velho homem tem que ser assim. Embora existam casos que eu já batizei por aspersão. Vou dar 2 exemplos. Por exemplo, ano passado, aliás, ano retrasado, eu batizei uma senhora de 80 anos e esta senhora não podia mergulhar porque ela era semiparalítica. Então aí eu vou deixar de batizar, porque o batismo que vale é o batismo por imersão. Então se não for por imersão, não vale. Negativo. Eu peguei a jarra, ok? E batizei por aspersão, ok? Por aspersão. E esse ano foi pregado o evangelho por um esposo de uma ovelha que estava à beira da morte, ok? E esse esposo dessa ovelha que estava à beira da morte por um câncer terminal colocou no seu coração o desejo de se entregar a Cristo e se te batizar. Ele estava pesando menos de 40 quilos no seu leito, não conseguia mais levantar. E aí, não, então vou levar a piscina para dentro do quarto dele. Absurdo! Então eu peguei o jarro, peguei a bacia, né? E aí o que eu fiz? Eu batizei por aspersão por causa da condição que ele estava naquele momento, ok? Mas eu não vou condenar. Ô Raquel, não fica com a consciência pesada, embora eu, por exemplo, se a pessoa se torna membro da igreja, isso é uma posição minha doutrinária do primeiro amor, tá, gente? Se uma pessoa é batizada por aspersão, que é o caso da Raquel Ferreira aqui, grande amiga que está colocando esse desabafo, se ela foi batizada por aspersão e tem o desejo de batizar por imersão, eu batizo. Ok? Ah, bispo, mas não é só um batismo, uma só fé. Sim, mas eu tenho entendimento, a igreja tem entendimento que você tem que sepultar a pessoa ali. E a aspersão você recebe umas gotinhas de água na cabeça. Você não está sepultando todo o corpo do pecado ali na água. Então eu batizo a pessoa por imersão, se for o desejo dela. Agora, se a pessoa vem de uma outra igreja, independente da denominação, e se batiza por imersão, eu não batizo de novo. Não batizo de novo. Vale aquele batismo que ela teve. Agora, tá até aqui minha cunhada, olha aqui, a minha cunhada Priscila está aqui com a criança mais bonita do mundo existente hoje, me perdoe as demais mães, mas esse é a criança mais bonita que existe em todos os lugares do mundo, é o Lorenzo. Mas o que acontece? Eu não vou dizer que a denominação A, a B, está em heresia, está com doutrina de demônio, está fazendo coisa diabólica porque porque batiza por aspersão. Não vou chegar a esse ponto. Chega a esse ponto. São doutrinas, gente. As pessoas têm doutrinas distintas. Desde que não fira as escrituras, desde que não atinja os princípios básicos da Bíblia, eu não tenho porquê de condenar. Então não condeno as igrejas históricas que batizam por aspersão. O próprio Cipriano, no século III, disse algo, Priscila, muito interessante, que eu concordo com ele. Ele disse o seguinte: não é a quantidade da água que vai determinar a transformação, e sim a fé da pessoa. Faz sentido. A fé é muito mais importante do que a quantidade da água, embora eu ache que a pessoa tem que submergir para enterrar o velho homem, mas a fé é mais importante. Olha o Lorenzo chorando aí. A fé é mais importante do que a quantidade de água. O batismo tem que ser feito o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o mais importante. Que haja a fé da pessoa, que a pessoa tenha realmente se convertido, né? Porque eu não batizo pessoas que não são libertas, eu não batizo pessoas amaziadas, eu não batizo pessoas que estão no vício, eu não cometo essa responsabilidade. Tem algumas igrejas que pegam a pessoa no dia, pregam e dizem assim: você quer batizar? Quero, vem cá, pum, joga na água. Eu não tenho esse entendimento.
ok? Então, que bom, Raquel, que você entendeu o esclarecimento do batismo infantil. Eu falei nisso no outro, a Bíblia responde. Então, eu não vou condenar quem batiza por aspersão, não, tá bom? As igrejas históricas batizam por aspersão, eu respeito. Como a Bíblia não delimita um batismo como sendo regra, tá certo? Eu não posso condenar quem batiza por aspersão. Logo, duas pessoas, das duas formas de batismo, são formas que podem ser utilizadas. O que eu não aceito é o batismo com criança. Mas o batismo por imersão e o batismo por aspersão pode perfeitamente ser usado dentro das igrejas evangélicas para batizar as pessoas, para que elas se tornem participantes no corpo de Cristo. Olha aí, a Gilvânia, que é uma grande amiga, uma grande serva do Senhor, lá de Recife, ela colocou aqui: eu fui batizada por aspersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. Que bom, é isso aí, Gilvânia, porque foi a tua fé, foi a tua conversão que valeu. E se foi uma igreja séria, tá ótimo, tá batizada. E muito feliz, por sinal, pelo seu batismo, ok? Plenamente compreensível. E se a pessoa vier para o primeiro amor se tornar membro, e ela vier por um batismo por aspersão, né? E nesse batismo por aspersão ela entender que foi batizada, né, e cumpriu o desígnio bíblico, que é os dois únicos sacramentos para o evangélico, que é batizar e tomar ceia, excepcional, maravilha. Noemi, essa tua pergunta do batismo falar em línguas não é hoje o tema. Aliás, você vai lá atrás, num dos meus A Bíblia Responde, minha querida irmã Noemi da Assembleia de Deus, que eu lá esclareci sobre essa tua pergunta, tá, querida? Então você vai lá no A Bíblia Responde, que eu falei sobre, né, o batismo com o Espírito Santo, que eu vou estar explicando sobre esse assunto. A instituição que congrega batiza crianças, chamamos de batismo de consagração e não de arrependimento. Com 12 anos faz-se profissão de fé, mas só estou comentando sem polemizar. Ótimo, Raquel, é isso aí. A gente está aqui para isso, para debater, para lançar as ideias. Eu não sou o dono da verdade. E também, como eu disse no vídeo de batismo com criança, também não chamo igrejas de hereges se batizarem crianças. Eu não batizo, mas respeito quem o faz, ok? Então, ambos os batismos são batismos sérios, batismos que podem ser utilizados. O importante é batizar, o importante é se converter, o importante é se tornar uma nova criatura. Espero ter me feito claro. Querida auxiliar Tamires, está fazendo falta aqui, Tamires. Obreira Denise também. Kelly de Campo Grande, está sempre ligada. Gilvânia de Recife, Raquel. Cristiane também está se tornando frequente todo dia aqui. Grande Elite da Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém. Deus abençoe. Fábio Toscano, meu querido companheiro e colaborador, não é, do Evangelho através do A Bíblia Responde. Tá bom, gente? Amanhã eu vou estar falando sobre doação de órgãos. Doação de órgãos. O Fábio está perguntando aqui: se alguém foi batizado em uma determinada denominação, mas não se sentiu com a fé forte, ou se decepcionou com a denominação em questão, pode ser batizada de novo? Fábio, eu costumo ensinar que não. Ok? Como eu disse, se vier para a minha igreja e foi batizado por aspersão, pode ser batizado por imersão. Mas se ela foi batizada por imersão, a Bíblia diz que é um só batismo, um só fé, ok? Não se batiza duas vezes, o batismo é um só. Eu, por exemplo, quando eu fui para Israel, eu desci as águas do Rio Jordão, mas eu não fiz um batismo, eu fiz um ato profético ali. Eu não me batizei de novo, eu fiz um ato profético de estar nas águas ali como Jesus esteve naquele rio. Eu indico a todos que um dia vão a Israel e mergulhem no Rio Jordão, é algo sobrenatural. Mas eu deixei claro que foi um ato profético que eu fiz ali, meu com Deus, ó de fé, e não batismo, porque eu já me batizei por imersão e nunca me esqueço. Dia 10 de dezembro de 1995, eu tinha 17 anos, quando eu me batizei na Assembleia de Deus de Madureira pelo pastor Oriovaldo, uma data inesquecível, porque a data do batismo é o nosso segundo nascimento e é emocionante. Se você ainda não se batizou, se batiza, porque é algo tremendo. Então, como eu disse, o significado da palavra tevlá no hebraico significa batismo
bato ou batismos, e todos esses significados significam um ato de submersão, de imersão completa. Então eu acredito nisso e por isso nós batizamos por imersão, mas respeitando quem batiza por aspersão, não está fora da palavra, porque a Bíblia não determina qual é o batismo, claramente, e eu respeito quem batiza por aspersão, está abençoado também. Amanhã falarei sobre doação de órgãos. Então temos um encontro marcado às 22 horas. Doação de órgãos. Tem amparo bíblico? O tema é doação de órgãos. Esteja conosco amanhã. Compartilha aí, gente. Curte mais, comenta mais e deixa a sua pergunta, a sugestão de tema, para que na sexta-feira eu venha responder as perguntas e para que eu venha trazer o teu tema para um próximo A Bíblia Responde. Pastor Gilson deu a sugestão do tema doação de órgãos e eu vou estar falando sobre doação de órgãos amanhã. Quando fiz minha primeira comunhão, tive que ser batizada na Católica Romana, pois não aceitam o batismo da brasileira. Raquel está colocando aqui, essas pessoas que se batizaram quando eram crianças, têm que se batizar na igreja evangélica, porque a maioria delas, e até mesmo as históricas, não aceitam o batismo da igreja católica. O batismo na igreja católica não é aceito pelas igrejas protestantes, pelas igrejas evangélicas, pentecostais, históricas ou neopentecostais. Quem foi batizado na católica, esse sim, Fábio Toscano, tem que ser batizado de novo, porque nós não reconhecemos o batismo de criança da igreja católica apostólica romana. Ok, meus amores? Um beijo, que Deus os abençoe e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.